Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu queria convidar vocês então para me acompanhar. Agora eu quero ver se vocês são bons mesmo, irmão. Eu queria que vocês me acompanhassem lá no texto de Miqueias, capítulo 5, versículo 7. Agora eu vou ver se o pessoal é bom mesmo. Já está no telão aí, então todos acharam? Amém? Quem não achou, quem tiver sem Bíblia, fica tranquilo que já observou aí que nós temos aí no telão para ajudar todos que queiram acompanhar a palavra em nome de Jesus aí. Já está na mão. A palavra do Senhor diz assim, ó: os israelitas que continuarem vivos serão para os outros povos como o sereno que o Senhor manda sobre a terra, como a chuva que cai nas plantas. Eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite onde nós nos encontramos na Tua presença, Senhor. Que nessa noite o Teu Espírito Santo encontra em nós, Senhor, liberdade para nos entregar aquilo que nós cremos que foi preparado nos céus para entregar a cada um de nós essa noite. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam aquebrantados na Tua presença. Que todos aqueles que estão aqui essa noite, Senhor, sintam literalmente o fogo do Teu Espírito. Que nós possamos, Senhor, receber de Ti uma porção de graça essa noite, de entendimento, de discernimento, de inteligência, para que possamos sair daqui, Senhor, preparados para enfrentar toda e qualquer dificuldade que passaremos. Passaremos por aflições, mas sairemos daqui carregados, Senhor, de um bom ânimo, porque sabemos que todas as coisas lá fora já estão vencidas em nome de Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar a trazer para vocês isso que o Senhor colocou no meu coração. E ao conversar com vocês essa noite, eu vou explicar para vocês de onde veio e qual o propósito que o Senhor me trouxe essa palavra. Quando eu estudava e buscava no Senhor algo para trazer, para ministrar a vocês, crendo que é o Senhor que é a fonte de todas as coisas, mas procurava no Senhor entendimento e estar com a mente aberta para que eu não me confundisse com aquilo que Ele quisesse que fosse falado hoje. A princípio, essa palavra veio para me responder uma pergunta. E eu vou explicar para vocês um pouco mais adiante, mas não esqueçam o que eu falei para vocês. Veio esse texto, não era nem o texto principal que eu estava preparando a minha ministração, mas quando eu fiz um questionamento para o Senhor, Ele respondeu com esse texto. Mas para que vocês entendam o que fala esse texto fala do profeta Miqueias, que relata aqui uma quebra da aliança, a aliança do povo de Israel com Deus. Houve uma quebra de aliança entre eles mesmos, porque o povo já estava dividido entre um povo do sul e o povo do norte. Então o profeta começava a avisar aquele povo que Deus permitiria que o reino de Assíria e Babilônia pudesse entrar lá e destruir e acabar com todo aquele reino que estava estabelecido, mas dividido, porque o povo de Israel tinha perdido o interesse e o desejo de cumprir as promessas de Deus sobre a vida deles. E isso tudo aconteceu porque aquele povo começou a fazer coisas que o Senhor esperava que não fizesse. Começaram a se perder com roubos, com cobiça, começaram a negociar os dons que eles tinham de Deus nas mãos e começaram a vender a quem pagava mais os dons que Deus tinha a favor daquele que tinha dinheiro para pagar ou não. Todas essas coisas que nós começamos a entender desse texto nos traz a triste realidade de uma igreja que se vive hoje. O Senhor hoje encontra um povo que, como o povo de Israel, no meio do caminhar, no meio do enfrentar as circunstâncias do dia a dia, começa a perder a fé naquele que é nosso único Deus e naquele que é a nossa única fonte de todas as coisas, o Senhor.
Pessoas que têm dons e pessoas que têm o poder da igreja nas mãos começam a negociar aquilo que é inegociável, os princípios do Senhor. E aí as coisas começam a acontecer porque nós começamos a perder a certeza que temos que ter que tudo aquilo que nós temos nas mãos, todos aqueles dons que o Senhor nos dá, todos os entendimentos que Ele nos dá através da palavra, é para que a gente entenda que não conseguimos fazer nada e nada vai se produzir conforme a vontade dEle se não estivermos na presença do Senhor. Para que tudo se cumpra através da nossa vida, mas para que isso se cumpra, nós temos que entender que nós temos que viver pela vontade dEle, porque a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E a vontade do Senhor é que onde nós estivermos, o Evangelho esteja representado como se Cristo estivesse naquele lugar. As pessoas, quando estiverem com você, onde você estiver, vão sentir a presença do Senhor naquele lugar, porque você é templo do Espírito Santo. Você é alguém que tem que transbordar daquilo que você carrega. Você tem que levar paz e levar a certeza de que existem princípios importantes para que a gente viva as promessas do Senhor da nossa vida. E esses princípios são importantes demais para que não passe na nossa mente em nenhum momento que há a possibilidade de negociarmos essas coisas. Precisamos viver as promessas do Senhor, mas para isso temos que pagar um preço. E o preço é deixar toda a vontade da nossa carne de lado. E vivermos agora movidos e motivados através da vontade do Espírito que age dentro de nós. O governo pelo qual nós estamos vivendo é o governo do céu. Nós somos governados pela vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que a gente avance todos os dias. A vontade do Senhor é que a gente lembre das promessas que nós temos e não nos impressionamos com as coisas que acontecem ao nosso redor, com as coisas que acontecem no mundo, porque isso nada mais é do que sinais de que a volta do Senhor está próxima. E nós, como verdadeiros cristãos que entendemos a palavra, conhecemos a palavra, esse tipo de coisa não pode nos assustar. Não pode fazer com que a gente comece a ceder à vontade do mundo, porque o incômodo das mudanças que estão lá fora começam a gerar em nós o medo de enfrentá-las. O Senhor diz que nós passaremos por aflições, mas tem bom ânimo, porque Ele já venceu. Nós já temos a certeza da salvação, mas o Senhor também diz que nos últimos tempos a igreja vai passar por perseguições. E as coisas talvez não aconteçam da maneira que a gente gostaria em várias áreas da nossa vida. E isso gera em nós um medo, porque parece que as coisas estão perdendo o controle só porque estão gerando em nós desconforto. Mas o desconforto que nós estamos sentindo nada mais é do que um sinal de que Cristo está fazendo com que a palavra dele se cumpra. Nós temos que estar vivendo nessa terra como os remanescentes. Como a palavra diz, aqueles que ficarem, o povo de Israel, daqueles que ficarem firmes na palavra do Senhor, mesmo depois dos ataques dos reinos que entrarão lá e acabarão com aquele reinado corrompido, os que permanecerem serão como o sereno, como a chuva que cai sobre as plantas. E o Senhor busca em nós exatamente esse sentimento que nós seremos os remanescentes. Onde nós estivermos, nós seremos o sereno, nós seremos como a chuva que traz paz, mansidão, calma, refrigério às pessoas que estão vivendo nesse mundo totalmente com a mente conturbada, perdida, sem senso de direção, porque já não sabe mais por onde anda, porque as notícias são tristes de todas as áreas. Eu não estou falando aqui do âmbito político, mas de todos. Cada dia a gente vê notícias mais tristes, mais terríveis, mas nós seremos os remanescentes por onde nós estivermos, um povo que permanece firme na promessa do Senhor, não negociando os princípios de Deus, e as pessoas verão em nós alguém que traz mansidão. Na tua família, no teu trabalho, nos teus amigos, as pessoas vão ver em você pessoas que enfrentam as mesmas batalhas, estão vendo as mesmas coisas, estão vendo muitas vezes as coisas se desmoronarem ao nosso redor, mas a poeira daquilo que cai e o barulho de tudo aquilo que está sendo destruído ao nosso redor não nos assusta, porque nós não vivemos pelo barulho das construções que estão caindo, das edificações que estão começando a se corromper, mas nós trabalhamos através de um som que soa aos nossos ouvidos, que é a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: eu estou no controle.
Nós temos que crer que o Senhor é o nosso pastor e de nada eu sentirei falta. Eu não vou sentir falta se é o presidente A ou B, se é o governador C ou D que ganhou. Claro que todos nós temos as nossas opções, mas nós temos que crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Naquele tempo o Senhor permitiu que governos entrassem no povo de Israel e acabassem com aquele povo de uma maneira que traria no meio daqueles que estavam perdidos, pessoas que realmente acreditavam em Deus, nas promessas. Então o Senhor, quando permite essas coisas, meu irmão, nunca é para destruir a nossa vida. Quando o Senhor permite que nós passamos por aflições, por momentos de desertos, nunca é para trazer em nós morte, mas trazer para nós nada mais do que uma consciência de que nós temos que voltar e estar sempre na presença. É sempre uma maneira que o Senhor permite para trazer em nós o entendimento que sem Ele nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos dar um passo à frente, não conseguimos prosperar naquilo que está estabelecido sobre nós como propósito de Deus. A prosperidade, meu irmão, não tem nada a ver com valores que você tem disponíveis na sua conta. A prosperidade verdadeira é aquele pouco que nunca falta. Você faz pouco todo dia, mas o pouco não falta. Você abre a sua carteira, vê a sua conta, talvez não tenha o valor que você gostaria, mas aquele valor não para de gerar sempre multiplicação na tua vida. Essa é a verdadeira prosperidade, e isso nós só vamos entender se nós estivermos firmes, se nós não começarmos a nos desesperar por coisas que acontecem fora do nosso controle. Nós muitas vezes perdemos o controle por causa do barulho das obras que acontecem ao nosso redor. Toda mudança traz transtorno, mas quando nós permanecemos firmes em toda a bagunça que acontece, por uma grande mudança que começa a acontecer, depois nós começamos a observar a glória de Deus estabelecendo as coisas. A beleza do Senhor começa a aparecer ao nosso redor, porque o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Tudo está acontecendo sobre os olhos atentos do Senhor. Ele não virou as costas para o mundo, mas as mãos deles estão estendidas sobre a cabeça de cada um de nós. Não se assuste se talvez o que você está vendo não te agrade. É a vontade do Senhor se cumprindo, e ela é boa, perfeita e agradável. Tem coisas que o Senhor permite que a gente não entende. Vivo coisas que muitas vezes eu não compreendo, mas isso não quer dizer que o agir de Deus não está acontecendo. Quando eu comecei a ler esse texto que o Senhor trouxe à minha mente esse texto, e eu vou ser bem sincero para vocês, eu nunca tinha lido esse texto ao ponto de me aprofundar no que ele queria dizer sobre a questão de governos, de permissão de Deus para atacar um povo que era tão amado, porque as promessas de Deus eram para o povo de Israel. A partir da vinda de Cristo, que a promessa se estendeu, e hoje nós somos parte de uma família grandiosa de Deus, porque hoje o Senhor olha para nós e nos chama de filho. Mas até então o Senhor permitiu um ataque a um povo dele amado, um povo que ele entregou a promessa que vinha desde lá, de Gênesis. Mas permitia para que o povo se aperfeiçoasse, para que o povo acordasse que, olha, vocês estão se perdendo. Se arrependam e voltem a viver conforme a minha vontade. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Os planos do Senhor é exatamente sempre esse, gerar em nós um desconforto em situações que estamos vivendo, que não é da vontade dEle, para trazer em nós o entendimento que, ei, estou fora do eixo. Eu preciso continuar caminhando no caminho que é Cristo Jesus, que não tem como chegar ao Pai se não for por Ele. Existe só um caminho. Ele é o caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Não existe outro, não existe um atalho, é Cristo Jesus que nós temos que estar para viver as promessas do Senhor. Mas estar em Cristo é estar passando por aflições. Mas nós cremos que a aflição nada mais é do que um sinal que estamos vivendo a promessa, porque Ele disse, vocês passarão por aflições. Se Ele falou, nós vamos passar, meu irmão. Se você não está passando, você está fora do caminho. Porque Ele disse que você passará. Mas tenha bom ânimo, porque eu já venci. E eu quero trazer para vocês 2 textos que para mim, como o pastor achando que muitas vezes o controle da mensagem é minha, é os 2 textos que eu tinha no coração para trazer para vocês, e agora vocês vão começar a entender daqui para frente o porquê o Senhor me trouxe o outro.
O primeiro texto eu vou ler bem rápido para vocês aqui, não, quem quiser me acompanhar, mas se não eu leio e a gente vai mais rápido. Gênesis, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. No início, Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Lá no início. Todo mundo conhece. Vamos para o final da história. Apocalipse 22, versículo 19 ao 21. Os 3 últimos. E, se alguma pessoa tirar alguma coisa dessas palavras proféticas desse livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas desse livro, e isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém, vem Jesus. E que a graça de Jesus esteja com todos. No primeiro texto nós vimos que, do nada, o Senhor começou a estabelecer as coisas. Hoje, a vida que nós vivemos, as coisas que nós enfrentamos, as enfermidades, os problemas financeiros, os problemas de relacionamento, os problemas com governos, com qualquer coisa que enfrentamos, não está fora do controle, porque nada existia. Existia um Deus que criou todas as coisas. Então, Ele está no controle de todas as coisas. Nada existia até que Ele criasse. Então, tudo que nós enfrentamos foi criação do Senhor e está sob o controle dEle e permissão dEle. Até o inimigo só age na sua vida, meu irmão, com uma permissão do Senhor. E quando Ele manda que o inimigo pare, ele é obrigado a parar. Porque é o Senhor que comanda todas as coisas. Porque veio tudo dEle, Ele que criou. O Senhor deu uma voz, e a voz dele deu o start para que começasse a se criar a vida. E muitas vezes nós começamos a nos perguntar o porquê das coisas e como eu vim parar aqui, como eu estou vivendo isso, e muitas vezes não entendemos aquilo que nós vivemos, e muitas vezes nos vemos dentro de uma igreja e ainda não nos encaixamos nesse lugar, porque não entendemos o início de todas as coisas. Teve um momento que você se sentiu nada, não tinha nada na tua vida que se mostrava se encaixar naquilo que o Senhor queria para a sua vida, mas teve um momento que Ele olhou para você e deu uma voz de comando e disse: haja luz. E hoje você já é luz por onde você anda, porque o Senhor já declarou isso sobre a tua vida. E a partir daí, a partir da hora que você entrega o teu coração a Deus através de Cristo Jesus, você começa a viver uma nova história. E hoje você já não é mais qualquer um no meio da escuridão, mas você é alguém que traz luz por onde você anda. Porque houve uma palavra de Deus declarada sobre a tua vida. Sabendo que em você Ele ia restabelecer o Evangelho na família, no trabalho, por onde você anda, como um povo remanescente daquele que crê que sim, vale a pena crer no Senhor Jesus. Porque eu sei exatamente para onde eu vou, porque eu conheço o final do livro, e o final do livro diz que Ele vem. O Senhor tem um trabalho de gerar propósitos, e os propósitos do Senhor tem algo que muitas vezes a gente esquece, que tem um tempo pré-determinado para todas as coisas. Se você começar a ler Gênesis, você vai ver que todo dia o Senhor criava algo. E o Senhor tinha poder para criar todas as coisas num momento só, porque eu creio que Ele é o detentor de todos os poderes. Podia ter feito assim e ter gerado tudo, mas Ele trabalha por ordem e decência. Cada coisa que Ele criava, Ele observava e via que era bom, e aí Ele ia continuando, e assim foi fazendo, para mostrar para nós que para tudo existe um tempo de criação. Para tudo existe um tempo para que as coisas aconteçam na tua vida. O Senhor todo dia em você vai gerando algo, vai mexendo numa peça, vai dando um discernimento, vai lançando uma palavra, vai te abrindo uma porta, vai gerando em você uma situação de aflição, de deserto, para ir pulindo você, para que você vá para a próxima fase preparado para enfrentar outras coisas e ganhar outras bênçãos lá na frente. Mas existe um propósito nisso, para que a gente cresça naquilo que o Senhor nos chama para viver, que é o propósito. Existe uma necessidade de que a gente cresça espiritualmente para viver maiores coisas. E para isso nós vamos enfrentar situações em todas as áreas da nossa vida. Para que o Senhor possa ver em nós alguém que entendeu o quão é importante se permanecer
remanescente, mesmo no meio da luta, eu permaneço firme porque eu estou sobre a rocha que é Cristo Jesus. E nada me abala, nada tira minha paz, nada tira o meu sono, porque eu creio no meu Salvador, porque Ele vive e reina. O Senhor diz que, a palavra diz que Ele fez a luz e disse: haja luz. A luz não criou as coisas, mas havia a necessidade de ser criada a luz, porque o Senhor trabalha num lugar onde Ele possa ver as coisas acontecerem. A luz não cria, mas ela nos dá a capacidade de ter discernimento de tudo daquilo que acontece ao nosso redor. E quando Ele declarou sobre você: haja luz, Ele gerou em você uma capacidade para que você comece a espiritualmente entender as coisas que acontecem ao teu redor, ver as lutas espirituais que você passa, ver as coisas que se levantam ao teu redor, mas que você principalmente veja, e no meio disso tudo existe um exército de Deus trabalhando a teu favor, para que traga em você uma paz que excede todo o entendimento. Você tem que entender que hoje você já não vive mais no meio das trevas, já há uma luz sobre você, para trazer em você, não poder para criar as coisas, mas poder para entender que tudo aquilo que é criado é um mover de Deus acontecendo a teu favor. O segundo texto, que Apocalipse traz a primeira parte dele sobre o alerta daquele que pode tirar alguma coisa, e se tirar alguma coisa daquele texto, perde a sua parte em todas as promessas. E eu vejo muita gente hoje, e conheço muita gente que não se entrega ao Evangelho, não frequenta uma igreja, quando vem, ainda vem com o coração fechado, porque tem aquele mesmo texto pronto. Isso é um livro que foi escrito há não sei quanto tempo atrás, muita gente botou a mão, sei lá se é isso mesmo, um escreveu uma coisa, outro escreveu outra, sabe-se lá o que botaram, o que não botaram, sabe-se lá se tudo aquilo ali que está é realmente o que aconteceu. E muitas vezes a gente tem que entender que buscamos muitas vezes desculpas para não pagarmos o preço daquilo que o Senhor espera que a gente pague. Quando nós lemos a palavra do Senhor, basta uma palavra, com coração de verdadeiro adorador, para o Espírito Santo de Deus começar a revelar para você tudo aquilo que Ele necessita. A revelação da palavra, meu irmão, está muito mais além daquilo que você lê, mas daquilo que você coloca à disposição, o teu coração para ser ministrado pelo Senhor. Olha só o que João 21, 25 diz: ainda que há muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Tem muita coisa que nem está aqui. Mas o pouco que está escrito, basta uma palavra para você ler com o coração aberto, para o Espírito Santo revelar para você coisas que nem escritas estão, mas servirão para você, porque a fonte de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus, que é a voz de Deus dentro de você, e ela está dentro. Quando você começa a ler a palavra do Senhor, você dá o start, você dá uma confirmação para o Espírito que está em você, dizendo: eu preciso de conhecimento. E a fonte de todo conhecimento começa a trazer você entendimento de coisas que nunca ninguém teve. Vai fazer você ler coisas que você nunca leu. Vai trazer em você entendimento de coisas que textos que você já tenha sido ministrado ou lido muitas vezes na vida. Mas naquele dia o Senhor vai fazer a palavra viva dEle se encaixar na tua necessidade, na tua dúvida, e vai revelar coisas para você que nem aqui estão escritas, mas existe uma fonte que é o céu, e sobre o céu está ligado em você um canal chamado Espírito Santo de Deus. Mas para que isso aconteça, você tem que entender que eu tenho que ser um remanescente nesse mundo corrompido. Nesse mundo onde o Senhor permite que coisas trágicas, tristes, terríveis aconteçam, porque vivemos hoje num mundo onde temos o livre-arbítrio de escolher a Cristo ou não, mas aqueles que permanecem firmes na escolha, mesmo passando por dificuldade, esses que serão os remanescentes, um povo remanescente do Senhor, viverão grandes coisas, porque o Senhor entrega grandes coisas para aquele que Ele confia, e para aqueles que Ele vê um coração verdadeiro adorador, que não negocia os princípios por coisas novas que o mundo vai oferecer, porque sabe o valor daquilo que carrega. Existe um poder de Deus sobre a tua vida, existe algo poderoso dentro de você, porque a palavra diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus.
quando você estava no ventre da sua mãe, haja luz. Foi o fôlego de vida que o Senhor lançou em você, meu irmão. Você já não está sozinho e nunca estará sozinho, mas o Senhor espera você dar liberdade para aquele Espírito Santo que está em você, começar a trazer em você um conhecimento que você não vai encontrar em lugar nenhum, mas senão na presença dEle. As respostas que você busca, os alívios que você tem buscado, está exatamente na presença do Senhor. E por fim, esse texto do Apocalipse diz algo maravilhoso. A promessa. Logo ele vem. Sabe o que eu acho interessante? Eu sou particularmente uma pessoa que eu lido muito com a dificuldade que eu tenho da leitura, e não pelo fato de não conseguir ler, mas pela literalmente a preguiça de ler. Quando eu começo a ler algo, eu pego o conhecimento rápido, mas eu tenho que brigar com essa vontade de leitura. A minha mãe, por exemplo, é uma que pega um livro, é o tamanho que for, quando tu pensa que ela vai começar, ela já está terminando. Eu fico ali na capa e vai. E a Bíblia é tão legal que ela se encaixa com todos. Se você tem preguiça de saber o que vai acontecer em toda a tua vida, tu vai para o final. E quando tu lê o final, você se anima, porque você sabe como vai acabar a sua história. Ele vai vir. Ah, pastor, eu estou com preguiça, é tanta coisa para viver, meu Deus, eu não sei se eu vou chegar, eu não sei o que vai acontecer. Vai para o final. Pula para o final. Quando você lê no final e vai lá e diz, logo eu venho. Logo ele estará aqui trazendo paz para aqueles que se permaneceram firmes. E talvez, meu irmão, nós não viveremos a volta coletiva. Eu creio que talvez nós seremos a geração ainda que verá a volta do Senhor individual. O Senhor chamará a cada um de nós e logo Ele virá. Talvez para mim Ele venha amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, não sei. Mas eu creio que logo Ele virá. E crendo nisso, eu continuo firme na palavra dEle que me diz que estando nele eu estou firme. Estando nele eu estou livre de todas as coisas. E não livre de passar por elas, mas livre de que elas venham tirar a minha vida, porque o Senhor me trouxe vida e vida em abundância, e nada é capaz de tirar aquilo que Cristo me deu. Existe algo que foi derramado sobre a minha vida, que é o poder de ir voltar para casa. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus, hoje nós não vivemos mais com o peso do pecado sobre a nossa vida, porque Ele pagou o preço. Ele só espera que você faça a sua parte. Nós somos filhos de um Deus do impossível, e o impossível não acontece enquanto o possível não aconteça na nossa vida. E o quanto tu tem feito de possível para o Senhor. O quanto você tem feito a tua parte. O quão é maravilhoso, meu irmão, a alegria no espiritual, que muitas vezes a gente não consegue ver. Mas eu creio que existe hoje aqui um ambiente espiritual em festa. Porque você, no meio de tudo e qualquer coisa que poderia estar fazendo hoje, mediante os acontecimentos do país, mediante um dia de feriado, você atendeu a voz do Espírito e está aqui. Você veio para cá porque existe uma voz firme dentro de você, trazendo para você para um lugar onde você deve estar aos pés do Senhor, trazendo a Ele, não as aflições, não as tristezas, e não que isso não venha conosco, mas quando você chega na presença do Senhor, você já nem lembra de reclamar, mas você começa a dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por mais esse dia. E quando você começa a entregar para o Senhor esse coração de verdadeiro adorador, quando você olha as coisas que te afligiam, as coisas que te preocupavam, já não existem mais, porque diz a palavra, buscai primeiro as coisas do reino e sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Meu irmão, quando nós chegamos naquela porta daqui para dentro, tudo aquilo que você carrega de tristeza morre na porta, porque existe um poder de Deus nesse lugar, que se conecta com a verdadeira igreja que somos nós. E quando você sai daqui, você sai com a certeza que quando você sai, a presença do Senhor vai com você. Isso aqui, quando apaga as luzes, é um galpão fechado, mas lá fora, a verdadeira igreja brilha através daquilo que está em você, porque nós somos alguém que reflete o poder de Deus do céu aqui na terra. O Senhor espera de nós um povo que se permaneça remanescente, crendo, Senhor, obrigado, porque hoje eu faço parte da promessa
que até então era para um povo, mas a graça do Senhor veio através de Jesus Cristo e estendeu para nós uma promessa de sermos filhos. E hoje o Senhor te trata como filho, Ele te estende para você todas as bênçãos do céu sobre a tua vida, mas isso vem com coisas que nós temos que viver, aflições que temos que passar, preocupações que enfrentaremos, mas tenha bom ânimo, porque Ele já venceu isso tudo, porque lá no final da história Ele diz, não te preocupa, logo eu venho. Nós temos que entender muitas coisas nessa nossa trajetória, e é nesse ponto que eu vou explicar para você de onde veio esse texto. Eu estava meditando nos 3 primeiros versículos de Gênesis e nos 3 últimos de Apocalipse. O início e o fim. O alfa e o ômega. E eu dizia, Senhor, eu sei o início de todas as coisas. E foi lindo, é maravilhoso saber que Tu começou a criar todas essas coisas para que a gente possa viver e estar aqui hoje. Ver o Teu poder de criação e a Tua palavra sendo lançada e as coisas sendo construídas, as coisas sendo se formando, o Teu carinho, o Teu amor, livrando Adão e Eva daquela situação de pecado, por mais que pecaram mesmo após a expulsão deles do jardim, o amor de Deus ainda sobre eles, entregando roupa e dando direção para que eles continuassem vivendo. O Senhor sempre tentando ajeitar as coisas, mesmo no momento de pecado, nunca deixou o homem desamparado, estava sempre presente, e isso é algo que continua firme na nossa vida, porque mesmo através do pecado, mesmo quando nós erramos, a graça do Senhor está sobre a nossa vida, e a graça veio através de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo que está em nós. É lindo o início, é lindo o início de todas as coisas, é lindo quando nós começamos a ver o início da nossa conversão, o início da nossa caminhada, a liberdade que a palavra de Deus começa a ter em nós quando nós aceitamos e entendemos que não poderíamos estar em outro lugar senão vivendo em Cristo Jesus. É lindo o início de todas as coisas. E eu começava a questionar para o Senhor, é tudo lindo no início. E eu olho para o final me dá uma alegria dizendo, logo Tu vai voltar. Eu não sei o dia, mas eu creio que Tu irás voltar, Senhor, mas onde nós vamos nos apegar, onde nós vamos buscar força para não ter dúvida de que o fim de todas as coisas é melhor do que o início. Aí o Senhor fez um cálculo matemático louco na minha cabeça. Aí eu pensei assim, e para que vocês expliquem e não acham que o pastor aqui está falando heresia. Nós sabemos, um bom cristão sabe que a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. E um não quer dizer que é lei, e o outro graça, porque no meio da lei sempre existiu a graça, e no meio da graça sempre existirá a lei. É só porque através do Novo Testamento começamos a viver uma promessa através de Cristo Jesus, que veio pagar os nossos pecados, e hoje nós somos salvos. Mas eu comecei a dizer, Senhor, no meio da história, no meio do início das coisas da minha vida, e no final, muitas vezes nós nos questionamos, e aí o Senhor começou a trazer na minha mente assim, pega o livro. São 66 livros, divida no meio, 33 para cada lado. Aí olha a loucura agora. Eu digo, amém, Senhor, eu abri no meio, mas no meio, para onde é que eu vou? Aí eu olhei os textos. Se você pegar o meio da Bíblia, Miqueias não. 33 para um lado, 33 para o outro, o último de um lado e o primeiro do outro. Um tem 7 capítulos e outro tem 3. Juntando dá 10. E o Senhor disse, agora pega no meio, o 5º capítulo. Aí eu fui no 5º capítulo de Miqueias, tem 15 versículos. Pega o meio. O meio dá o versículo 7, 7.5. 7.5, a metade para frente do 7º versículo. E aí a metade do versículo 7 para frente diz assim, eles contarão com a ajuda de Deus e não com a dos seres humanos. Sabe quando é que você vai viver todas as coisas da tua vida, não esquecendo do início e não ficando triste achando que o fim está longo? É no Senhor. Vocês vão encontrar força no Senhor. Não é no governo, não é no governo do Estado, não é no governo federal, não é nas finanças, não é na força do homem, não é no poder de ninguém, mas é no Senhor que você vai viver firme e forte a tua trajetória todos os dias.
É onde você vai encontrar força para olhar para trás e dizer: Senhor, eu creio que Tu criou todas as coisas. E naquele momento, buscando força no Senhor, você vai olhar para o final do texto, no final da história, e vai dizer: Senhor, eu sei que logo Tu voltarás. Eu digo: Senhor, como é que eu vou explicar essa matemática? O povo vai achar doido. Mas o cara, quando a gente se coloca à disposição, e aí é isso que eu digo para vocês, irmão. Muita gente fica com aquela história: eu não leio a Bíblia porque eu acho que tiraram muita coisa, eu não sei, eu não creio. Meu irmão, abra, comece a ler. A ação de quem busca dá o start naquele que tem o conhecimento para te dar. E aí o Senhor começa a fazer essas matemáticas que não batem com a matemática do mundo, mas na matemática do Espírito entrega para você coisas que ninguém entregaria. Nós vamos buscar no Senhor força para caminhar todo dia. Nós vamos buscar no Senhor entendimento para enfrentar as coisas que enfrentaremos todos os dias. É no Senhor que nós vamos estar todo dia para dar glória a Deus por ter criado todas as coisas na nossa vida. Por um dia ter olhado para nós e dizer: ei, haja luz. E hoje o teu coração bate, todo dia com o teu coração batendo, e todo dia que tu acorda, existe uma nova chance de você se acertar, porque existe uma graça de Deus sobre a tua vida, que foi entregue através de Jesus Cristo. Só que o Senhor pede para você um entendimento que aquele povo de Israel lá não teve. Começaram a negociar e vender as coisas que eram entregadas de graça. Ah, pastor, mas eu nem sou pastor, eu nem estou à frente da igreja, eu não vendo milagres, eu não vendo promessas. Mas você vende o teu caráter, você vende o teu comportamento, você se vende e se molda as coisas do mundo. E o Senhor diz para a gente: não se molde as coisas do mundo, mas permaneça firme naquilo que Ele nos chamou para fazer. Seja você a diferença. No meio do caos que nós estamos vivendo aí fora por causa de uma política, seja você que traga a paz. Talvez, meu irmão, nós estamos numa situação de que, para o final do ano, famílias não se encontrarão por completo numa festa de Natal por causa do momento político. Porque não se sabem respeitar a opinião de cada um, crendo que cada um buscou aquilo que se achava de mais interessante. Mas sobre nós o que deve falar mais alto é o governo de Cristo sobre a nossa vida. E o governo de Cristo traz para nós a paz, a mansidão, a água que cai sobre as plantas no final da tarde, trazendo refresco, trazendo alimento, trazendo tudo aquilo que se precisa para se continuar caminhando. No dia da eleição, eu e a minha esposa estávamos numa casa de parentes, que eram de um partido totalmente contra o nosso. Nós conversávamos um pouco, e um pouco a gente olhava no celular para ver como é que estava o resultado. Mas fomos lá porque nos chamaram, porque precisavam de uma direção de Deus sobre um assunto que eles tinham que resolver. Existia uma diferença política, mas o que nos uniu foi a presença do Senhor sobre a nossa vida. E isso não é exclusividade nossa, é de todos nós. Você pode pensar politicamente diferente de alguém, mas a pessoa tem que buscar em você aquilo que você carrega, porque a fonte de todas as coisas não tem num partido nem no outro, tem em você, porque você é templo do Espírito Santo. Então você é aquele que vai caminhar trazendo paz para todas as coisas. Talvez o governo que foi eleito não é o seu, mas você vai orar porque você sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos numa situação, meu irmão, que se levantar aqui, quem votou num, quem votou no outro, no final do culto da briga. Mas o Senhor está buscando em nós um povo remanescente não na política, não no partido, mas na palavra de Deus, porque diz que nós vamos buscar nele tudo aquilo que nós precisamos, e não nos homens, mas nele. Nele há justiça, a calma, a paz, há uma mão estendida para trazer socorro, e não um dedo que aponta acusando, dizendo se está certo ou não. Nesse momento que o país viveu, meu irmão, nós vimos um povo que ainda está totalmente fora do propósito do Senhor, vivendo uma igreja que não é aquela igreja que o Senhor espera que nós sejamos. Alguém que, independente de qualquer bandeira levantada, a nossa bandeira é Cristo.
E Cristo vem para trazer calma em todas as situações. Entender que cada um pensa de uma maneira diferente, mas sobre Cristo temos que pensar igual. Ele voltará. E enquanto Ele não voltar, nós sejamos Cristo onde nós estamos. Que você represente Cristo na sua família, no meio dos seus amigos. Que quando você vê que o assunto, seja ele qual for, comece a gerar um desconforto, seja você que traga uma palavra de conforto e mude a direção daquele assunto, mude a direção daquela conversa e comece a trazer uma palavra que traga conforto, porque a palavra do Senhor, meu irmão, se encaixa em todo o coração. O que as pessoas necessitam, na verdade, meu irmão, é uma palavra de Deus para trazer paz, que nenhum governo é capaz de trazer, mas a palavra do Senhor vai trazer uma paz que excede todo o entendimento. E nós, como igreja, temos que orar para tudo aquilo que foi decidido aconteça conforme a vontade do Senhor, e que nós sejamos uma igreja firme, que não negocie os princípios, e todo momento que pudermos estarmos aqui no culto agradecendo o Senhor, porque nós cremos que Ele cuidará de cada um de nós, que Ele está no controle de todas as coisas, e que nós somos um povo eleito, um povo separado, um povo santo, e não porque somos melhores que ninguém, mas porque sobre nós existe uma promessa ativa e que trabalha a nosso favor todos os dias. A promessa do que o Senhor está conosco, que o Senhor é nosso pastor e nada faltará. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ele que conhece, é Ele que sabe de todas as coisas. Nós temos que confiar no Senhor aquilo que os nossos olhos físicos veem. Não tem nada a ver com aquilo que os nossos olhos espirituais têm que enxergar todos os dias. Existe um mover de Deus cuidando da tua vida. Existe um propósito de Deus para todas as coisas, para que você avance, para que você continue sendo um testemunho vivo de que, independente das circunstâncias, você permanece firme. Porque nós estamos sobre a rocha, porque o Senhor é meu pastor, e Ele sendo meu pastor, de nada eu sinto falta, porque tudo aquilo que eu preciso está nele. Ele é a fonte de todas as coisas que eu preciso. Independente de qualquer coisa que aconteça, de qualquer ataque que eu receba, eu sou parte de um povo remanescente que está firmado na palavra, e eu vivo sobre a luz criada de Deus, a luz da palavra. Você já conhece, você já sabe o caminho, você já tem intimidade, quando você sabe que você, quando chega no seu quarto, no secreto, aquele que está no secreto te responde. Você tem acesso ao trono do Senhor quando você se ajoelha, quando você, no momento do seu carro, indo para o seu trabalho, você fala: Senhor. Ao mesmo tempo você ouve o Senhor dizendo: eis-me aqui. E Ele começa a ouvir, e o Espírito Santo começa a levar através de gemidos inexprimíveis tudo aquilo que você precisa, e entrega no trono para o Pai. E muitas vezes a resposta não vem na hora, mas no céu já começa um movimento para trabalhar a teu favor, para que no momento certo seja derramado sobre você o alívio que você precisa. Mas para isso precisamos carregar o nosso fardo de permanecer firme no deserto. O deserto nunca vai ser um lugar de morada, mas muitas vezes teremos que passar por lá. E o Senhor quer ver em nós um povo que passa marchando no deserto, feliz e contente. Está calor, está frio, eu não me importo, me importa aquilo que está dentro de mim. Dentro de mim existe um calor que não me queima, mas me aquece. E esse calor se chama Espírito Santo de Deus. E é isso que o povo lá fora vai ter que entender, de onde é a fonte da nossa alegria. Vão ver em você que talvez o que você escolheu não foi aquilo que tomou posse. As tuas decisões muitas vezes não são as aceitas. As coisas que você gostaria de viver muitas vezes não é a que você está vivendo, mas vem em você um sorriso, vem em você uma vitalidade, vem em você aquela pele de bebê, igual um pêssego. Até o pé de galinha do crente é diferente, é um pé de galinha mais hidratado. Porque nós passamos por aflições, mas nós não passamos sozinhos. Cristo Jesus está conosco. Nós acordamos de manhã e o Espírito Santo já está de pé ao nosso lado, os anjos acampados ao redor e ao derredor da nossa casa, nos protegendo. O inimigo não consegue fazer nada que alcance a tua vida, porque sobre você há uma proteção divina.
E muitas vezes nós nos colocamos para dentro com medo das coisas e o inimigo se assusta com aquilo que você está vivendo, porque o inimigo pensa assim, ele está com medo do quê? Nem eu posso tocar nele. As coisas que acontecem na tua vida, meu irmão, são coisas que o Senhor permite. E se Ele permite, Ele está no controle. Se Ele está no controle, no momento certo, tudo que você passa vai chegar ao fim. E você vai começar a viver a experiência de viver o extraordinário do Senhor. Ah, pastor, eu vejo todo mundo falar isso, extraordinário, extraordinário, eu nunca vivi. Olhe para você, meu irmão. Como uma história, olhe para o teu passado. Você vai ver de onde o Senhor te tirou. Você vai ver que você olha para o teu passado hoje com alegria, porque quando você olha para trás, você vê um lugar onde você não está mais. Porque no momento certo, onde você estava lá no passado, muitas vezes morto, o Senhor fez como Lázaro e disse, ei, te levanta, vem. Haja luz sobre essa vida e você hoje caminha exalando o bom perfume de Cristo Jesus. Onde você toca fica a marca do sangue do Cordeiro, porque é sobre esse sangue que você caminha, sobre uma promessa de Cristo sobre você. Quando você chega, meu irmão, as pessoas têm que sentir um arrepio, não porque você é melhor do que qualquer um, porque você carrega a presença de Cristo em você. Quando você chega no ambiente, o ambiente tem que mudar, porque você é diferente daquele ambiente pelo qual você chegou. Quando você chega num momento de confusão, num momento de discórdia, de desgraça, naquele momento você tem que levar paz, porque é paz que está dentro de você. Nós não podemos ser alguém que seja influenciado, nós temos que ser alguém que influencie, porque nós somos diferentes. Ser diferente, meu irmão, é desejar para o outro aquilo que não é desejado para nós. É estender a mão para quem nos dá um tapa. E isso é difícil para nós como crentes. É fácil a gente pregar o evangelho, meu irmão, para cada um de nós aqui que já conhece. Eu quero ver você continuar firme pregando para aquele que não entende, para aquele que não te respeita, para aquele que não entende aquilo que você fala e aquilo que você carrega. Aquele que pensa diferente de você, aquele que pegou um caminho diferente. E o Senhor espera de você que você seja como Cristo, que lutou muitas vezes com essa situação com você, que não entendia o que Ele queria, que não entendia o caminho que Ele queria te trazer, que via de você uma negativa por tudo aquilo que Ele queria fazer você viver e você não aceitava, mas Ele não desistiu. E como uma água mole que batia na pedra dura, um dia rompeu o teu coração e hoje você está aqui. E Ele espera que você faça como Cristo. Não desista de pregar o Evangelho para aquele que não aceita, porque o Senhor está vendo o teu esforço e a semente que está sendo lançada através de você, com força, com fé, crendo que um dia vai brotar o Espírito Santo que vai semear, que vai regar e que vai fazer aquilo acontecer. Hoje tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que não conhecem Jesus, porque vivem ao redor de crente que não fala, que não prega, que tem vergonha, que não acredita naquilo que fala. E o Senhor está buscando em nós os remanescentes. Eu creio que a fonte de todas as coisas para mim viver feliz por um passado que eu sei de onde eu saí e para um futuro de onde eu sei que eu vou estar, é o Senhor todo dia que me traz a fonte da alegria de tudo aquilo que eu preciso para continuar firme, sem deixar de viver as promessas do Senhor todo dia. Passarei aflições, glória a Deus por isso. Nem todo dia eu vou viver grandes milagres, mas eu já tenho o milagre da vida e todo dia eu posso acordar dizendo obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu já vivi. O inimigo, meu irmão, tem se levantado todo dia para acabar com a tua vida, mas todo dia ele é derrubado através do poder de Deus que está em você. Há no mundo espiritual, estratégias sendo criadas pelo inimigo para ceifar a tua vida, para que você não chegue no culto, para que você não prospere, para que você pare de refletir a luz que está em você. Mas o inimigo tem batido com a porta na cara, porque ele não consegue ser maior, porque diz a palavra, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo. O inimigo não consegue tocar em você, então deixe de ser covarde, se levante e comece a pregar um evangelho de uma palavra que está viva em você. O Senhor é fonte de todas as coisas. Hoje, do céu até a nossa vida, existe um canal que nos liga com o Pai. Cristo, quando subiu aos céus, Ele disse, eu vou deixar para vocês o meu Espírito Consolador, e deixou para você o Espírito Santo de Deus. A voz de Deus está dentro de você. Rompa tudo aquilo que tem no teu coração que ainda te impede de viver grandes coisas.
Joga para fora tudo aquilo que gera dúvida em você e começa a viver pelas promessas. Teve um momento que o Senhor olhou para ti e disse: haja luz. E Ele quer que você, no percorrer da tua vida, não esqueça que logo, logo Ele voltará. Mas enquanto Ele não voltar, meu irmão, em espírito, o Espírito dele está em nós. Você talvez não veja Cristo, só vai ver quando Ele voltar, mas você sente Ele todos os dias, porque a porção dele está em você. Então levante de manhã todo dia dando glória a Deus, vai dormir à noite agradecendo por mais um dia de vida, porque o Senhor tem cuidado de você e vai continuar cuidando, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, em nome de Jesus. Eu convido você a se levantar.